Tá ótimo, tá perfeito. Sendo que eu vou ter que fazer diferente, bem diferente do que eu tava prevendo aqui. Tanto no pessoal do Face, que eu já tô ao vivo no Facebook e no YouTube. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Pessoal, eu tava gravando um vídeo agora naquele StreamYard, né? Onde eu tenho feito as lives devido ao strike lá do YouTube, né? E tive problema porque quando eu fui ver o vídeo para poder lançar lá no YouTube, o vídeo tava sem áudio. Então eu fiquei 120 minutos falando à toa, né? Aí eu falei, desisto, vou gravar sem Chrome, vou gravar. Tem que ter que dar uma levantada aqui na câmera, que tá um pouco para baixo. Deixa eu ver se eu levanto aqui. Saiu o foco. Para poder falar sobre um texto que eu recebi ontem e eu achei muito importante falar sobre esse texto. Por quê? Tem muitas pessoas, devido à quarentena, isso não é só no Brasil não, é mundo afora, tá? Querendo saber sobre a questão do suicídio, principalmente para quem é ligado à espiritualidade ou é espírita em si, né? Então você do YouTube, você que vai ver no YouTube, se inscreva no canal, tá? Não vai ter nada aparecendo aqui, eu tô fazendo uma live no Facebook, depois vai para cá pro YouTube, comente aí, deixe seu joinha que é muito importante. E eu vou ler o texto sem imagens, como eu tinha feito, aí bota efeito, bota inscreva-se, aquela coisa toda que tem no YouTube. Aqui no Face não tem esse lance, não tem como eu fazer, a não ser que seja pelo StreamYard. Eu fiz 3 vezes e não deu certo, mas eu vou insistir porque eu acho que essa mensagem é muito importante e peço você que compartilhe também para os seus grupos de WhatsApp, grupos que tem aqui no Facebook de espiritualistas, a mensagem que é da Casa da Gratidão. Algumas pessoas podem ter recebido esse texto aí, tá? Ele começa assim: Vale dos Suicidas. Não se mate, pois você não morre. Cada espírito é uma história. Alguns suicidas sentem-se presos ao corpo de tal modo que leva-os a ver sentir efeitos de decomposição. Outros vão para regiões umbralinas, regiões destinadas ao esgotamento de resíduos mentais. Outros ainda, como no livro Memórias de um Suicida, tornam-se presas de obsessores que às vezes também foram suicidas. Entidades perversas e criminosas que sentem prazer na prática de vilezas. E continuam vivendo na terra ao lado dos homens, contaminando a sociedade, os lares, terrenos que não lhe oferecem resistência através da vigilância dos bons pensamentos e prudentes em ações. Esses, infelizmente, unem-se geralmente em afinados com os seus estados mentais, como florestas tenebrosas, catacumbas abandonadas de cemitérios, cavernas solitárias de montanha, muitas das vezes desconhecidas até do próprio homem, ambos ou antros sombrios de rochedos marinhos e crateras de vulcões extintos. Eles aprisionam e torturam por todas as formas, desde maus tratos físicos e da obscenidade, até a criação de loucura para mentes já torturadas e sofrimento que já lhes são pessoais, né? Inúmeras pessoas que têm até o estrelato aí vêm a cometer suicídio achando que é uma fuga. E continua. Quanto tempo uma pessoa que comete o desencarne através do suicídio fica preso no seu corpo físico? Não há previsão para o tempo que os suicidas ficam presos ao corpo, vendo a decomposição vagando nas regiões umbralinas, prisioneiros de obsessores e etc. Isso varia de espírito para espírito. É tempo que levo para harmonizar sua mente e entender que o apoio está sendo dado a ele. Por há grupos de socorro para os espíritos que sofrem, nos vales dos suicidas, por exemplo. O grupo de trabalhadores é chamado de Legião de Servo de Maria, pois o vale é chefiado pelo grande espírito de Maria de Nazaré. Lembrando que isso aqui é um texto espírita, né? Não espiritualista, mas eu tenho conhecimento de outros grupos que fazem esse resgate, não só na colônia espiritual Nosso Lar, mas em outros locais, mundo afora, onde eles fazem esse resgate dependendo da condição mental e o tempo necessário para a pessoa ficar presa, né? Até que esses grupos cheguem. Um dos conhecidos e citados aqui é o grupo do Espírito de Maria de Nazaré. E todo suicida vai para o Vale dos Suicidas? A médium Ivone Pereira, em seu livro Memórias de um Suicida, fala do suicida. Entretanto, a notícia de outros suicidas que não foram para o referido vale, como eu citei.
né? O próprio Camilo, que é um dos personagens do livro, diz que não sabe como acontecem os trabalhos de correção para o suicídio nos demais núcleos e colônias espirituais. Então, não é regra, né? Não é via de fato as pessoas suicidarem e ir para um determinado lugar específico. Grande parte vai para esse vale conhecido como Vale dos Suicidas. Não que os outros vales não sejam do suicida. Eu acredito que há uma diferença, por exemplo, para alguns artistas se localizarem devido à egrégora a um local específico. Inclusive, vou indicar para vocês um Roqueiro no Além, que é um audiobook disponível tanto em livro, em PDF, gratuitamente no Google, quanto audiobook do próprio YouTube, tá? Dá uma olhada lá, que é uma suposta psicografia do Raul Seixas, o que aconteceu com ele quando ele desencarnou através do suicídio de uma outra forma, né? O pessoal vai falar assim, pô, mas Raul Seixas não se suicidou. Você vai entender o contexto do que é considerado pela espiritualidade um suicídio. Como reencarna, por exemplo, um suicida? Continua o texto. Geralmente renasce com defeito ou deficiência no órgão afetado. E o resgate também não é igual para todos. Por exemplo, Jerônimo, que seria um personagem do livro, que se matou com um tiro no ouvido, por exemplo, a sua empresa faliu, ele deixou esposa, filho em situação difícil e reencarnou depois em família rica com o propósito de não formar família e sim montar uma instituição para crianças órfãs e ir à ruína financeira novamente para que lutar com coragem, como se fosse um teste para ele, né? O personagem do livro referido se tornou um grande trabalhador do Vale Suicida, vindo depois dessa encarnação a desencarnar com 60 anos de idade. Como vemos, ambos deram um tiro no ouvido, mas o resgate foi diferente. E é errado, né, a gente cometer o suicídio para encontrar um ente querido? Segundo o texto, além de ser errado, adiará ainda mais o reencontro com esse ente querido. No livro, por exemplo, Céu e Inferno de Allan Kardec, segunda parte, capítulo 5, há um relato de uma mãe que suicidou-se logo após o desencarne de seu filho. Sua intenção era acompanhá-lo, mas não aconteceu como esperado, né? Isso acontece muito também, tá, gente? É um assunto muito sério. A depressão, o suicídio é fato e notório que acontece aí a todo momento, tá? Tem pesquisas sobre isso e às vezes você acha que até as pessoas mais pobres que podem cometer suicídio, pelo contrário. Países de primeiro mundo têm o maior índice de suicídio do mundo, se eu não me engano, a Suécia, o Japão, entre outros países, praticamente a cada minuto, não sei quantas pessoas que vêm cometer suicídio. Errado, matar a si próprio para salvar uma outra vida. Existem duas exceções aqui, segundo o texto, que seria no caso de um bombeiro, que está ali fazendo seu trabalho, ou algum militar, como policial, ou algum soldado das forças, né, que estão ali fazendo um trabalho, seja numa campanha, numa guerra fora do país, para poder salvar. Ele não é considerado em si um suicida, tá? Portanto, deixamos claro que só Deus tem o direito de retirar a vida. Deus não castiga o suicida, é o próprio suicida que castiga através da sua consciência pesada, e o tribunal do suicida e de todos nós é a nossa própria consciência. Se o ato suicida é covarde ou corajoso, não podemos precisar, porque há casos de loucura onde o suicida, por estar em estado de demência, não pode avaliar o crime que está cometendo. No caso do ex-presidente Getúlio Vargas, segundo o espírito de Emmanuel, ele não foi considerado também um suicida, em vez que evitou uma guerra civil com sua morte. Como vemos, cada caso é um caso. Isso cabe a vocês avaliar e não cabe a nós julgarmos cada caso. Por isso, aprendemos a não julgar pela aparência, pois não sabemos se já fomos ou estamos sendo suicidas. Indiretos, ou seja, aqueles que se matam devagarzinho, todos os dias, através de vícios, excessos alimentares, sexo desregrado e etc. Nossos sentidos primários são primários e não temos o direito de julgar, e só há um juiz perfeito e infalível, que seria Deus, o Criador, que nos cabe a caridade e a prece a esses irmãos. E segundo o Espiritismo, você fumar, você beber, você fazer sexo desregrado, entre outras práticas que são viciosas, é sim considerado pela espiritualidade, até certo modo, um suicídio. Mas existe a balança da justiça divina, que não vai colocar você que comete um determinado tipo de suicídio com um outro, tá? Existe uma divisão no plano espiritual para locais, para até recuperação mental dessas pessoas. Inclusive, aqui não está citando, mas eu vou referir-me novamente à questão da depressão.
onde muitas pessoas ficam à beira da insanidade por não estar aguentando uma situação cuja qual elas estejam passando durante anos e ninguém percebe. Tá? E tem gente que considera a depressão uma frescura, e depressão não é frescura, e eu acredito que mais de 70% dos casos que as pessoas cometam suicídios estejam ligados à depressão. Depressão é uma doença, é coisa séria, e nós devemos ajudar aquelas pessoas que estão ali com essa patologia no momento, porque está ligado ao plano espiritual também. Infelizmente recebemos notícia quase que diariamente sobre pessoas que cometeram suicídio, porque suicídio para o materialista é visto como uma porta de saída para problema, mas o espírita, ou seja, para quem acredita na vida continua, após a morte do corpo físico, o suicídio é a porta de entrada para mais problema, dores e aflições. Portanto, lembramos que o Criador não nos dá o fardo cujo qual a gente não suporte. Temos fé e esperança no futuro, novamente lembrando, não se mate, pois você não morre. Casa da Gratidão, tá? O texto tinha mais coisas, eu tinha colocado áudios, exemplos, mas eu tentei, pessoal, por 3 vezes, fiquei 1h20, resumi até o texto em 11 minutos. Eu fiz em 20 no StreamYard, mas todos eles, inclusive um deles abriu aqui no Facebook, mas não aconteceu. Então era para ser dessa forma, para a gente compartilhar essa informação. Você do YouTube que conhece alguém com depressão, dê atenção, se preocupe com isso, porque é um caso muito sério. Eu vou estar baixando esse vídeo agora para publicar lá no meu YouTube, tá? Eu espero que vocês entendam o recado. Você que é materialista aqui do Facebook, como eu já expliquei, muita gente aqui no Facebook não é ligada ao meu trabalho lá no YouTube. Mas se você tiver interesse de conhecer o meu trabalho falando sobre fraternidade branca, falsa luz, experiência fora do corpo, entrevistas, ufologia, espiritualidade do modo geral, entra lá no canal, deixe seu comentário, seu joinha, faça sua inscrição porque é muito importante. Tenho materiais disponíveis também falando sobre o assunto. Se você quiser conversar comigo inbox, também pode pedir aqui para conversar pelo Messenger ou os números que eu deixo lá na descrição do Facebook, não, meu Deus, do YouTube. É isso. Gratidão a todos, tá? Espero que sirva para alguém essa reflexão sobre o suicídio e a depressão. Paz e luz a todos e até o próximo áudio, o próximo vídeo. Namastê a todos. Valeu.